Fala, meus consagrados, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Trivium e Destravando a Mente. É isso aí. Bora lá então, rapaziada. Essa nova série de vídeos que você vai acompanhar a partir de agora foi um pedido da rapaziada aí que acompanha o canal e de alguns estudantes também. Eles pediram para a gente fazer uma revisão de toda a física, de um jeito bem rápido, direto, objetivo aí. Então, como é que vai funcionar isso? A ideia é a seguinte, é ajudar a rapaziada a se preparar para as provas, para os vestibulares e também conhecer um pouco mais dessa ciência fantástica que é a física, aí, beleza? Você vai encontrar no canal alguns flashcards como esse que apareceu aí. É um flashcard animado que mostra ali, bem breve, bem rápido, bem objetivo e direto, o conceito que você vai estudar na sequência de vídeo, beleza? Esse é o primeiro vídeo da série, ele vai abrir aí a discussão toda, os estudos, com a ideia de velocidade escalar média. Esse é o início do estudo do movimento. Então no flashcard vai estar lá a velocidade escalar média, tal, um breve resumo, alguma aplicação e uma fórmula. Na descrição do vídeo e nos comentários você vai encontrar links que vão te levar a vídeos do tema, beleza? Como a gente está usando aí o processo da neurociência para construir o conhecimento de uma maneira mais efetiva, então você tem o flashcard que relembra ali a fórmula, na sequência tem indicação de vídeos com alguma curiosidade e também vídeos que vão ajudar você a aplicar isso, situações, problemas. Primeiro, situações de base, com exercícios com uma complexidade menor, para você aplicar a fórmula e fixar o conceito. E na sequência, indicações de como essas questões aí são cobradas no vestibular, envolvendo o tema do flashcard que você está acessando, beleza? Então você vai ter acesso a isso de maneira totalmente gratuita. Ok? Então isso surgiu aí, esse trabalho está surgindo devido à necessidade dos estudantes a ter um estudo aí no tempo deles e tal, fazer uma revisão e se preparar para vestibular. Além disso, você vai ter indicação também de materiais, beleza? Materiais que vão te ajudar a aprofundar o conhecimento, resumos e tal. Tudo de forma totalmente gratuita. Acesse, aproveite e estude. Você vai ter também a oportunidade de poder comentar os vídeos e pedir para a gente aí fazer alguma coisa a mais que você tenha necessidade, beleza? Então esse primeiro vídeo da série é para você em especial que quer revisar a ideia de velocidade escalar média, beleza? Bora lá então construir essa base junto e de forma mais tranquila aí no seu tempo. Vem comigo. Então, aqui, ó, primeira questãozinha de base para você aplicar o flashcard. Então um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas. E às 9 horas e 30 minutos ele passa pelo quilômetro 240. Pergunta aí qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo, beleza? Quando você estiver resolvendo questões nesse contexto cinemático, dá para fazer um esquema, um desenho para visualizar a cena. Então eu te dou uma dica aí, faz um desenho, faz um esquema que ajuda a interpretar melhor. Então ó, eu tenho aqui um referencial, ok? Representando uma possível trajetória do nosso ônibus. Esse ônibus passou ali pelo quilômetro 30 às 6 horas. Então eu representei S' como sendo o espaço, a posição inicial do nosso ônibus, que é o 30 km na estrada, 30 km. E no relógio estava marcando 6 horas, que eu chamei de T', beleza? A viagem evoluiu, o ônibus foi embora e às 9 horas e 30 minutos, ou seja, 9 horas e meia, ele está passando lá pelo quilômetro 240 dessa rodovia que eu chamei de S2', representando o espaço, a posição final dele, beleza? Ele quer saber aí qual é a velocidade média desenvolvida pelo ônibus nesse trajeto, ok? Então o ônibus aí ele pode ter aumentado a velocidade, diminuído, parado no restaurante, não importa, ok? O relógio não parou. Então a ideia é determinar a velocidade escalar média ao longo de todo o percurso aí. O flashcard mostra para a gente aí que a velocidade escalar média é igual ao ΔS dividido pelo ΔT, né? O ΔS representa o deslocamento do ônibus, que nada mais é do que a diferença entre a posição final dele, que está marcado aí como S', ok? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para você ver como é que é isso aí, ó. Então, nessa canetinha aqui, a gente tem aqui esse tal de S' representando a posição final e posição inicial. S' posição inicial e S2' posição final. No flashcard, a gente tem o deslocamento e o intervalo de tempo aí, beleza? O que é esse deslocamento? É a posição final
menos a posição inicial. E o que é o tal do ΔT que está ali? É o instante final e o T' é o instante inicial. A razão entre os caras dá aí para a gente a velocidade escalar média. Então, bora lá. Ó. O que eu tenho aí, então? Posição final 240, posição final inicial 30 e instante final 9,5, instante inicial 6 horas. 240 menos 30, 210, 9,5 menos 6, 3,5. Então, a razão entre esses caras aí deu para a gente a velocidade escalar média de 60 km por hora. Veja bem, ele não fez a viagem toda com essa velocidade. A velocidade aumentou, diminuiu, ele pode ter parado em algum lugar, furou pneu, sei lá, né? Mas ele gastou nessa viagem do quilômetro 30 até o 240, 3 horas e meia, ok? E aí eu tenho então a velocidade escalar média do nosso ônibus. Em média, ele andou 60 km a cada 1 hora, beleza? Esse daí é o primeiro exercício, então, de base para você compreender a aplicação da equação. Fixar essa equação aí. Vamos ver o outro problema aqui. O que a gente tem aqui, ó. Fiz uma pausa aqui, rapaziada, voltando. Vamos lá. Então, agora, na próxima questão, a gente tem o seguinte, ó. Um ônibus percorre a distância de 480 km entre Santos e Curitiba, com velocidade escalar média de 60 km por hora. Então já vamos interpretar esse pedacinho aí. Desenho, esquema aí ajuda a gente a visualizar a cena, esse é o nosso referencial, beleza? O ônibus saiu de Santos, foi até Curitiba, que é distante 480 km. E ele desenvolveu uma velocidade escalar média de 60 km por hora. Né? Então ele aumentou a velocidade, diminuiu, pode ter parado num posto de gasolina, num pedágio e tal, mas em média ele andou 60 km a cada 1 hora. Essa é a ideia da velocidade escalar média aí. Aí ele segue a viagem de Curitiba a Floripa, que está distante 300 km aí, e desenvolve uma média de 75 km por hora, beleza? Pergunta, qual é a velocidade escalar média do ônibus no percurso todo, ok? De Santos até Florianópolis. Então é o seguinte, rapaziada, ele está pedindo a velocidade escalar média no percurso todo, ok? Um erro comum que os estudantes aí acabam cometendo. Vem aqui, pega 60, soma com 75 e divide por 2 e acha que achou a velocidade média. Não é nada disso. A velocidade escalar média, ela não é uma média aritmética das velocidades médias, ok? Não é nada disso. Lá no flashcard está escrito que a velocidade escalar média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. É isso que está escrito lá, ok? Então vamos imaginar o seguinte, cara. O ônibus saiu de Santos e foi para Florianópolis, beleza? Ele percorreu nesse rolê todo 780 km. Veja bem, ó, 480 mais 300 dá 780. Então o deslocamento total dele aí foi de 780 km. É como se ele tivesse uma referência aqui inicial 0 e a final fosse 780, ok? Então eu tenho deslocamento, eu tenho ΔS, só que eu não tenho o tempo total da viagem. Como é que eu vou fazer então para achar esse tempo total da viagem? Vem comigo aqui, ó. Você faz o seguinte, você quer saber o tempo que ele gastou para ir de Santos até Curitiba? Beleza, vamos lá. De Santos para Curitiba aí, né? Santos até Curitiba, ele andou 480 quilômetros com velocidade escalar média de 60 km a cada 1 hora. Uma regrinha de 3 aí resolve o tempo, né? Simplesmente você, para achar esse tempo, basta você dividir o deslocamento pela velocidade média. Vem aqui, eu vou fazer o esquema rapidinho para você. Ó. Lá no flashcard está escrito que a velocidade média é o deslocamento pelo tempo. Então, se eu trocar de lado, aí colocar o ΔT no lugar da velocidade, eu passo a velocidade para o lugar do ΔT. E aí eu acho o intervalo de tempo. A gente fez a famosa multiplicação que chama de cruza e tal, né? Então, o ΔT aí é o deslocamento dividido pela velocidade média. Essa é a ideia. Se por acaso eu quisesse achar o deslocamento, eu multiplicaria a velocidade média pelo tempo. A gente até brinca com essa equação aqui, chama de Deus vê tudo. O deslocamento é a velocidade vezes o tempo aí. Legal? Então, bora lá. Segue o rolê aqui. Vamos achar o tempo que ele gastou para fazer o trânsito entre Santos e Curitiba. Dividindo aí 480 por 60, a gente tem 8 horas, beleza? Então, 8 horas foi o tempo desse percurso. Agora vamos achar o tempo de Curitiba para Floripa, aí, Florianópolis.
Então, divide o deslocamento pela velocidade. Temos aí 300 km de distância, ok? Com velocidade escalar média de 75 km por hora. Então, em média, ele andou 75 a cada 1 hora. Portanto, 300 dividido por 75, 4 horas. Legal, achou o tempo total da viagem, ok? Com o tempo total e a distância total, game over. Velocidade escalar média, deslocamento total, que foi de 780 km, tempo total, que foi de 12 horas. Beleza? Então, 780 dividido por 12, 65 km por hora. Então, em média, o busão andou aí 65 km a cada 1 hora. Não vá cometer o erro de achar que a velocidade média é a média aritmética das velocidades médias, beleza? Pode ver aí, se você somar 60 com 75 e dividir por 2, não vai dar 65, ok? Então, não cometa esse erro. Faça aí o deslocamento pelo tempo. Apareceu uma questãozinha assim de aplicação, vai lá, cara, calcula tempo, verifica aí, interpreta, vai com calma, vai desenhando a solução que você chega lá, beleza? Dedicação aí, resiliência, é tudo nesse rolê. Bora lá ver o que a gente tem na sequência aqui, ó. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Então, veja bem, ó, a carreta tem 20 metros de comprimento e ela vai atravessar uma ponte que tem 180 metros. O tempo da travessia é de 10 segundos. Pergunta aí determine a velocidade escalar média no percurso. Lembra? Desenho aí ajuda a visualizar. Então, você tem a carreta lá de 20 metros, beleza? Ela vai atravessar uma ponte de 180 metros. Visualiza a cena, ok? Esse ponto da carreta aí, ele tem que chegar lá do outro lado da ponte, ok? Aí eu tenho o momento exato da travessia, ok? Então, esse pontinho aqui, ó, ele saiu dessa posição e chegou lá do outro lado da ponte. Então, ele atravessou a ponte aí. Para atravessar essa ponte, ele andou aí quanto? Vamos ver, ó. Posso falar que aqui é a posição 0, beleza? Posição inicial desse pontinho é o 0, é a parte lá de trás da carreta, e a parte de trás da carreta vai chegar aqui na posição 200. Por quê? O comprimento da carreta é 20 metros e a ponte tem 180 metros. Então, essa carreta, ela vai ter que percorrer um total de 200 metros para atravessar completamente a ponte, que é o comprimento da carreta, mais o comprimento total aí da ponte, belezinha? Eu assumo aqui que aquele ponto está na posição 0, posição inicial 0, e posição final 200 metros, beleza? É como se a gente estivesse pensando num deslocamento, como sendo posição final menos a inicial, que é a definição do nosso flashcard, né? E o comprimento da ponte mais o comprimento da carreta vai ser a mesma coisa, vai dar 200 aí, ok? E o ΔT aí, que é o tempo da travessia, é de 10 segundos. Lá no nosso flashcard, a gente tem, que é a velocidade escalar média, é o ΔS sobre ΔT. Então, é só dividir aí, né? ΔS sobre ΔT, 200 dividido por 10. 200 dividido por 10 dá 20, olha só, metros por segundo. Então, você vai se deparar com outras unidades de medida aí também, né? O quilômetro por hora. Metro e segundo está no Sistema Internacional de Unidades, beleza? Metro e segundo é Sistema Internacional de Unidades. Pode ser que o cara queira em outra unidade, como o mais usual no nosso dia a dia, aí, que é o quilômetro por hora. Então, lá no flashcard está para você como é que transforma, ó, ok? De metro por segundo para quilômetro por hora, basta multiplicar por 3,6, beleza? Então, 20 vezes 3,6 dá 72. Então, temos aí uma velocidade escalar média de 20 metros por segundo ou 72 km por hora. Belezinha, rapaziada? Questãozinha clássica de travessia de túnel, ponte. Eles pedem para você calcular a velocidade média, tempo de travessia, comprimento de ponte, etc. e tal. Mas perceba, a equação geral é essa daqui. Aí entra naquele processo interpretativo que você vai conseguir aí à medida que for aumentando o seu repertório de exercício. Beleza? Vamos dar uma olhada aqui nessa outra questão. Então, temos aqui a velocidade escalar média de um veículo durante metade do percurso é de 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse percurso. Ele quer que você determine
a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Veja bem, lembra lá, não vá cometer o erro de pegar o 30, somar com o 10 e dividir por 2. Não é essa a definição de velocidade escalar média, beleza? Vem comigo aí, ó, confia. Lá no cartão está escrito que a velocidade escalar média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Vamos nessa vibe. Vamos fazer um esqueminha aqui, ó. Vamos imaginar então que a gente tem aqui o nosso veículo, aí, nosso móvel e tal, né? E ele partiu daqui, ó. Vou chamar essa posição aqui de posição inicial dele. Partiu daqui. Aí ele chegou, olha lá, ponto A, saiu daí, beleza? E ele chegou na metade do percurso aí, ok? Vou chamar aqui de ponto médio, M. E ele fez esse rolê com uma velocidade de 30 km por hora. Essa foi a velocidade dele aí, ó, 30 km por hora nesse trecho. E aí ele foi embora, tal, e o outro trecho de mesmo tamanho, vou chamar aqui de B, beleza? Ponto B. Esse trecho aqui, de mesmo tamanho, ele percorreu com uma velocidade de 10 km por hora. Então ele fez aqui a 10 km por hora em média, e aqui ele fez a 30 km por hora em média. Suponha que ele tenha andado aqui, então, uma distância D, ok? Num tempo T, beleza? E ele percorreu essa mesma distância D num outro tempo que eu vou chamar de T' aqui, ok? Essa é a ideia aí do exercício. Muito bem? Definição de velocidade escalar média. Deslocamento dividido pelo intervalo de tempo aqui, ó, ok? Então, pensa no seguinte, ó, de A até B, eu quero saber qual foi a velocidade escalar média, beleza? Ele percorreu, nesse rolê todo, um deslocamento, um ΔS aí, né? Se eu chamei aqui de D e ali de D, eu tenho 2 Ds. Então, o deslocamento total dele foi de 2 Ds. Agora, a questão é, quanto tempo ele gastou nesse rolê? Não vou colocar número aí. A gente vai montar uma equação que você vai deixar na manga para esse tipo de exercício aí, quando o móvel percorre 2 trechos iguais, ok? Para você não errar e fazer a velocidade escalar média como média das velocidades. Então, vem comigo aqui, ó. De A até M, ele gastou um tempo que foi o seguinte, ó. O tempo que ele gastou aí, de A até M, vai ser igual à distância, ok, que ele percorreu, que a gente chamou de D, dividido pela velocidade dele. Vou chamar aqui de velocidade 1. Não vou colocar número ainda, a gente vai montar uma equação para isso. Vou chamar aqui de V1, ok? Esse foi o tempo que ele gastou na primeira parte aí, de A até M, beleza? Vou guardar esse tempo aqui, ó. Deixa ele guardadinho aqui. Depois, ele foi de M até B, beleza? A segunda parte do rolê aí. Então, vou chamar de ΔT' aqui, e essa segunda parte do rolê foi D também, com uma velocidade que eu vou chamar de V2, ok? Então, tenho esses 2 tempos aí. Se eu somar esses 2 tempos, eu tenho o quê? O tempo total. Então, o intervalo de tempo total do rolê, intervalo de tempo total aí, ó, vai ser igual à soma desses 2 tempos, que é D sobre V1 mais D sobre V2. Você deve estar desesperado. Nossa, que monte de letra e tal. Cara, é mó divertido fazer esse negócio. Depois você vai pegando o jeito, fica legal. Então, é o seguinte, cara. Eu vou montar uma equação final aqui para você usar, beleza? Para usar. Mas é importante também saber o processo para chegar nessa expressão. Porque se mudar alguma coisinha, você consegue fazer, ok? Isso que eu estou fazendo aqui é em especial para 2 trechos iguais, ok? Vamos lá. Então, o que seria essa velocidade média no rolê todo? Seria a distância toda, o deslocamento todo, dividido pelo intervalo de tempo total, certo? Beleza? O deslocamento todo é 2 Ds. E o tempo total é a soma desses dois aqui, ó, né? Vai somar esses 2 caras, que seria D dividido pela velocidade do primeiro trecho, mais D dividido pela velocidade do segundo trecho. Cuidado, rapaziada, beleza? Muito cuidado agora, ó. Velocidade escalar média no rolê todo, 2Ds, dividido. Aqui, ó, eu tenho D na parte de cima e D na parte de cima. Eu vou só deixar em evidência aqui o D. Entra aquele lance da matemática, aí o cálculo, aquela linguagem especial para a ciência aí, né? Então, D vezes 1 dividido por V1 mais 1 dividido por V2 vestibulando. É isso aí. Vamos lá.
Posso simplificar agora esse D com esse D, tranquilão, beleza? Acompanhando aí o rolê, com calma, tranquilidade. Vai lá, pausa o vídeo, analisa, ok? Velocidade média aqui, então ficou 2 dividido por 1 sobre V1 mais 1 sobre V2, ok? O que eu posso fazer aqui? O MMC entre V1 e V2. Estou fazendo passo a passo para você aí. A gente vai chegar numa equação final que você vai guardar na manga para usar em vários contextos aí de trechos iguais. Então aqui, ó, MMC entre esses dois caras é V1 vezes V2. Ó. V1 vezes V2 dividido por V1 dá V2. V2 vezes 1, né? V2. Mas, já deu para se ligar, né? V1 vezes V2 dividido por V2 dá V1 vezes 1 dá V1. Beleza? Passo aí, quando tem uma fração embaixo, multiplicando pelo inverso, né? Então, teremos aí V médio igual a 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. Então, guarda na manga aí, cara, ó. Velocidade escalar média para dois trechos iguais. É só usar essa equação. Ah, não quero fazer toda essa dedução. É importante saber? É, porque se tiver proporções diferentes, não for metade, você consegue chegar numa expressão, ok? Mas para trechos iguais, que é o clássico aí, dois trechos iguais, você vai lá e calcula a velocidade média como? Para o trecho todo, 2 vezes a velocidade do primeiro trecho, que foi de quanto? 30, beleza? Vezes a velocidade do segundo trecho, que foi de quanto? De 10, beleza? 2 vezes 30 vezes 10, dividido pela soma dessas velocidades, 30 mais 10, ok? E aí a gente tem, então, o resultado. Quanto temos aqui, ó? Ah, tem gente que vai querer cortar o 10 com o 10, o 30 com o 30. Não pode, cara, né? Tá multiplicando aí, essas coisas, tem que respeitar a matemática aqui, ó, né? Então eu tenho 2 vezes 30, que dá 60, 60 vezes 10 dá 600, beleza? E aqui eu tenho 30 mais 10, que dá 40, belezinha? Corto esse cara com esse cara aqui e divido 60 pelo 4, ok? 60 dividido por 2 daria 30, 30 dividido por 2 daria 15. Então, temos aí uma velocidade escalar média no rolê todo, que é de 15 km por hora, ok? 15 km por hora é a velocidade escalar média no rolê todo. Veja só, se você somasse aqui, ó, 30 com 10 dividido por 2, daria 40 dividido por 2 dá 20, não dá 15. Portanto, a velocidade escalar média não é média de velocidade média. Firmezinha? Ok? Temos aí, então, como calcular a velocidade escalar média para dois trechos iguais. Guarda essa fórmula na manga aqui, ó. 2 vezes V1 vezes V2 dividido por V1 mais V2. V1 seria a velocidade na primeira metade, V2 é a velocidade na segunda metade, beleza? Então é isso, rapaziada. Tá aí para vocês uma dica de exercícios de base para você começar agora a construir todo o conhecimento. O próximo vídeo eu recomendo para vocês aí assistirem também na sequência desse, que é um vídeo que eu vou comentar aí como é que cai isso no Enem, na FUVEST, na Unicamp e na Unesp. A gente vai resolver 4 exercícios desses vestibulares com a ideia da velocidade média aí. Espero que tenham gostado, aproveitem, vocês terão uma revisão de toda a física. Eu vou preparar flashcard para o conteúdo todo aí. Valeu, fiquem com Deus e que a força esteja com vocês. Até o nosso próximo encontro aí.